Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Mulheres SV. Eu sou a Letícia e hoje, continuando o nosso quadro novo de cultivar o hábito da leitura, eu vou trazer um livro para vocês que estava na minha lista há bastante tempo, que eu acredito que seja um livro que todos nós deveríamos ler. Por isso, hoje eu vou trazer esse audiolivro, que é o Manual do Epicteto. Eu acredito que é muito positivo para a gente cultivar o hábito da leitura, pois ele, desde criancinha, se você começar, é muito legal pegar o gosto pela leitura de forma natural, né? Não que se torne uma obrigação nos estudos, e ajuda muito na nossa escrita, na nossa dicção, na nossa memorização, né? Nós aprendemos sobre assuntos variados, então eu acho que é um dos hábitos mais importantes que nós temos que cultivar. E tentando não deixar isso de lado, né? Como tem muitos livros que nós muitas vezes deixamos ali na nossa lista, deixamos ali na estante de lado, eu vou trazer esse que estava na minha lista, que é o Manual do Epicteto. O autor desse livro é o Epicteto, que ele foi um escravo na Roma Antiga, deficiente, e ele passou esses ensinamentos para seus alunos. Então, vamos começar. Bom, eu já peço desculpas de antemão se eu me atrapalhar, se eu gaguejar, porque é a primeira vez que eu tô lendo um livro, né, para pessoas em vídeo, então pode ser que a vergonha ataque ou algo do tipo. Mas espero que vocês gostem da leitura. O Manual do Epicteto. 1. Das coisas, algumas estão sob nosso controle, outras não. Estão sob nosso controle o juízo, o impulso, o desejo, a repulsa. Em suma, o quanto for ação nossa, mas não estão sob nosso controle o corpo, as posses, a reputação, os cargos públicos. Em suma, o quanto não for ação nossa. As coisas que estão sob nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, desobstruídas. A que não estão sob nosso controle são fracas, escravas, obstruídas, alheias. Lembra então que, se crês livres as coisas que são por natureza escravas, e tuas as que são de outro, tu te farás obstáculos, chorarás. Te inquietarás, censurarás tanto os deuses quanto os homens. Mas se pensares ser teu unicamente o que é teu, o que é de outro, como é de outro, ninguém jamais te forçará, ninguém te impedirá. Não censurarás ninguém e não acusarás ninguém. Nem sequer por uma vez agirás constrangido. Não terás inimigos e ninguém te causará danos, pois não sofrerás nada prejudicial. Então, almejando coisas tão importantes, lembra que é preciso não te empenhares de modo comedido, mas abandonar completamente algumas coisas, e por ora deixar outras para depois. Porém, se queres tanto as coisas importantes quanto comandar e enriquecer, talvez não obtenhas nenhuma destas, porque almejas também as importantes, e não atingirás de modo algum aquelas coisas em razão das quais unicamente resultam a liberdade e a felicidade. Então, pratica dizer prontamente a toda impressão em estado bruto. És uma impressão e de modo algum és o que se apresenta. Em seguida, examina-a e julga-a por essas regras que possuis. Em primeiro lugar, principalmente, se está ou não sob o seu controle. Caso não esteja, tenha a mão que nada és em relação a mim. 2. Lembra que a promessa do desejo é obter o que desejas, e a promessa da repulsa é não te deparares com aquilo que evitas. Lembra também que quem falha em obter o objeto do desejo é não afortunado, e quem se depara com seu objeto de repulsa é desafortunado. Portanto, se, entre as coisas que estão sob nosso controle, evitas as que são contra a natureza, não te depararás com nenhuma das coisas que evitas, mas, se tentas evitar a doença, a morte ou a pobreza, serás desafortunado. Retira de ti, então, a repulsa sobre todas as coisas que não estão sob nosso controle, e transfere-a para as que, estando sob nosso controle, são contra a natureza. Por ora, suspende completo desejo, pois, se desejas alguma das coisas que não estão sob nosso controle, necessariamente serás desafortunado. E até aqui, nenhuma das coisas que estão sob nosso controle, as quais é bom desejar, está ao teu alcance. Faz uso unicamente do impulso e do contra-impulso, sem que,
contudo te excedas, com reserva e sem constrangimento. 3. Sobre cada uma das coisas sedutoras que se prestam ao uso ou que são amadas, lembra de dizer qual é a tua natureza, começando pelas menores coisas. Se gostares de um vaso de argila, diz a ti mesmo, gosto de um vaso de argila, pois, se ele quebrar, tu não te inquietarás. Se beijares teu filho ou tua mulher, diz a ti mesmo que beijas um ser humano, pois quando morrerem, não te inquietarás. 4. Quando estiveres para empreender alguma ação, recorda-te de qual é a sua natureza. Se fores aos banhos públicos, considera o que acontece na sala de banho, os que atiram água, os que esbarram, os que insultam, os que roubam. Empreenderás a ação com mais segurança se disseres prontamente: quero banhar-me e manter minha vontade, de acordo com a natureza. E da mesma forma, para cada ação. Desse modo, se houver algum obstáculo ao banho, tenha em mente que eu não quero unicamente banhar-me, mas também manter minha vontade de acordo com a natureza. Não farei isso se me irritar com os acontecimentos. 5. Não são as coisas que inquietam os homens, mas as opiniões sobre as coisas. Por exemplo, a morte nada tem de terrível, ou também a Sócrates teria se afigurado assim. Mas é terrível a opinião sobre a morte, segundo a qual ela é terrível. Então, quando formos impedidos, quando nos inquietarmos ou nos afligirmos, jamais consideremos qualquer outra causa senão nós mesmos, isto é, nossas próprias opiniões. É a ação do ignorante acusar os outros pelos equívocos que ele mesmo comete. É do que começou a se educar acusar-se. É do homem educado não acusar os outros nem se acusar. 6. Não te exaltes por nenhuma vantagem que pertença a outro. Se, ao se exaltar, um cavalo diz, sou belo, isso é tolerável, mas tu, quando ao te exaltares dizes, possuo um belo cavalo, saibas que te exaltas pelo bem do cavalo. Então, o que é teu? O uso das impressões. Desse modo, quando utilizares as impressões de acordo com a natureza, aí então te exalta, pois nesse momento te exaltarás pelo bem que é teu. 7. Ao ancorar do navio em uma viagem marítima, se fores abastecer-se de água no porto, pegarás pelo caminho uma conchinha e um peixinho, sendo preciso manter o pensamento fixo sobre o navio e voltar-se para ele continuamente. Caso o capitão te chame. Se isso acontecer, é preciso que abandones tudo para que não sejas lançado ao navio amarrado como um carneiro. Assim também a vida. Nada impede que te sejam concedidos uma esposinha e um filhinho, ao invés de uma conchinha e um peixinho. Mas, se o capitão te chamar, corre para o navio e abandona tudo sem olhar para trás. Se és velho, não te afastes muito do navio, para que não fique para trás, quando o capitão te chamar. 8. Não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas quer que aconteçam como acontecem, e a tua vida terá um curso sereno. 9. A doença é um obstáculo para o corpo, mas não para a vontade, se ela não quiser. Claudicar é um obstáculo para a perna, mas não para a vontade. Diz isso para cada coisa que sucede contigo, e descobrirás que o obstáculo faz parte de outra coisa, não de ti. 10. Quanto a cada coisa que sucede contigo, lembra, voltando-te a ti mesmo, de buscar alguma capacidade que sirva para cada uma delas. Se avistares um belo homem ou uma bela mulher, descobrirás que a capacidade em relação a esses é o autodomínio. Se te vires diante de uma tarefa extenuante, tal capacidade será a perseverança. Se fores alvo de insulto, descobrirás que tal capacidade é a paciência. Habituando-te a esses modos, as impressões não te arrebatarão. 11. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas que a perdeu, mas sim que a restituiu. Teu filho morreu, foi restituído. Tua mulher morreu,
foi restituída. A propriedade foi tomada de mim. Pois bem, também ela foi restituída. Mas é sórdido quem a tomou. O que te importa por meio de quem? Aquele que te ofereceu a pediu de volta? Na medida em que te são dados, usa os objetos do mesmo modo que se cuida de algo que pertence a outro, como os viajantes em uma hospedaria. 12. Se queres progredir, abandona pensamentos como: se descuido de meus negócios, não terei com o que viver. Se eu não punir o servo, ele se tornará inútil, pois é preferível teres de morrer de fome sem aflição, e sem medo a viveres inquieto na abundância. É preferível ser mau o servo a seres tu infeliz. Começa então pelas coisas pequenas. Quando derramar-se um pouco de azeite, quando for roubado um pouco de vinho, diz que, por esse preço é vendida a ausência de sofrimento. Por esse preço é vendida a ausência de inquietude. Nada de graça. E, quando chamares o servo, ponderá que é possível que ele não venha e que, mesmo que venha, é possível que não faça nenhuma das coisas que queres. Mas ele não é assim tão bom para entregares a ele a tua inquietação. 13. Se queres progredir, conforma-te a ser visto como insensato e tolo quanto às coisas externas. Não anseies parecer saber coisa alguma, e se pareceres ser importante a alguém, não des crédito a ti mesmo, pois sabes que não é fácil guardares a tua vontade, mantendo-a de acordo com a natureza, e ao mesmo tempo as coisas externas. Mas, cuidando daquela, é absolutamente necessário descuidar destas. 14. Se quiseres que teus filhos, tua mulher e teus amigos vivam para sempre, és um tolo, pois querem que as coisas que não estão sob teu controle estejam sob teu controle, e que as coisas que são de outro sejam tuas. Do mesmo modo, se quiseres que o pequeno servo não cometa faltas, és um insensato, pois queres que o vício não seja o vício, mas outra coisa. Mas se quiseres não falhar em teus desejos, tu podes, então exercita o que podes realizar. O sonho de alguém é quem possui o poder para conservar ou tomar as coisas desejadas ou não desejadas por esse alguém. Então, para quem anseia ser livre, não é adequado querer nem evitar quaisquer coisas sob o controle de outro. Caso contrário, necessariamente será escravo. 15. Lembra que é preciso que na vida te comportes como em um banquete. Quando alguma iguaria vier a ti, toma a tua parte, estendendo a mão disciplinadamente. Se passar ao largo, não a persigas. Se ainda não veio, não projetes de antemão o desejo, mas espera até que venha a ti. Age do mesmo modo em relação aos filhos, do mesmo modo em relação à tua mulher, do mesmo modo em relação aos cargos públicos, do mesmo modo em relação à riqueza. E um dia serás um valoroso conviva dos deuses. Porém, se não tomares as coisas mesmo quando não colocadas diante de ti, mas as desdenhares, nesse momento não somente serás um conviva dos deuses, mas governarás junto com eles. Agindo dessa maneira, Diógenes, Heráclito e seus semelhantes foram, por seu valor, divinos e assim foram chamados. 16. Quando vires alguém chorando de aflição, seja quando o filho esteja ausente, seja quando tenha perdido suas coisas, toma cuidado para que a impressão de que ele está envolto por males externos não te arrebate, mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime um outro, mas sua opinião sobre ele. No entanto, não existe entre solidarizares com ele por meio de tuas palavras, e se for preciso, em te lamentares com ele. Mas toma cuidado para que não chegues ao ponto de deplorares também em teu íntimo. 17. Lembra que és um ator na peça teatral que o mestre quiser. Se ele a quiser breve, breve será. Se longa, longa será. Se ele desejar que interpretes o papel de um mendigo, é para que interpretes esse papel com habilidade. E da mesma forma,
se coxo, se magistrado, se homem comum. Pois isso é teu, interpretar belamente o papel que te é dado, mas cabe a outro escolhê-lo. 18. Quando um corvo não crocitar bons auspícios, que a impressão não te arrebate, faz prontamente uma distinção em seu pensamento e diz: nenhum desses auspícios refere-se a mim, mas ou ao meu diminuto corpo, ou às minhas diminutas posses, ou à minha diminuta reputação, ou aos meus filhos, ou à minha mulher. Para mim, se assim o quiser, todas as coisas significam bons auspícios, pois, se alguma coisa ocorrer, está sob meu controle beneficiar-me. 19. Podes ser invencível se não te engajares em lutas nas quais não está sob teu controle vencer. Cuida para que jamais te deixes arrebatar pela impressão e creias que é feliz alguém que vês preferido em honras ou muito poderoso, ou, de algum outro modo, com boa reputação. Pois se a natureza do bem está nas coisas que podemos controlar, não haverá espaço nem para a inveja, nem para o ciúme, e tu mesmo também não irás querer ser nem general, nem magistrado, nem cônsul, mas homem livre. Não há senão uma única via para isso: desprezar as coisas que não estão sob nosso controle. 20. Lembra que não é quem te insulta ou quem te agride que te injúria, mas a opinião de que estas coisas estão a te injuriar. Então, quando alguém te provocar, sabe que é o teu juízo que te provocou. Por essa razão, em primeiro lugar, cuida para não te deixares arrebatar pela impressão, uma vez que ganhares tempo e atrasares a tua reação. Mais facilmente governarás a ti mesmo. Bom, eu vou parar aqui no ensinamento número 20, mas o que eu posso dizer é que esse livro ele é viciante, é muito legal ler ele, eu tô gostando bastante. Espero que vocês gostem também, mas se algum momento eu falei errado, eu dei uma gaguejada, me desculpem, né? É a primeira vez, então a gente ficou um pouquinho nervosa, mas eu achei muito legal. Se alguma hora eu dei uma levantadinha de sobrancelha, eu dei um risinho, é porque quando eu estava lendo, né, como é a primeira vez, também são as primeiras reações. Então, muitas vezes quando eu tô lendo um livro, eu tenho reações faciais mesmo, né? Então, é porque eu li, entendi e concordei com o que estava escrito. É por isso que eu faço algumas caretas, mas nada demais. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse quadro e desse livro, digam aí nos comentários se vocês querem que eu continue. E assim a gente vai fazendo aqui o nosso cantinho da leitura para cultivar esse hábito maravilhoso que ajuda em todas as áreas da nossa vida, tá bom? Então, compartilhe esse vídeo, curta se você tiver gostado e espero você no próximo vídeo. Até mais!